quebra. Quebra. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos à gravação de mais um episódio do Star Médico Podcast. É com muita alegria que recebemos hoje o nosso convidado, professor Amaury Clemente, professor da Universidade Federal de Alagoas, foi nosso professor na anatomia. Tivemos encontros também ali nos estágios do trauma, no Hospital Geral. E com muita alegria que recebemos não só o senhor professor, mas também todos os nossos convidados que a partir de agora vão fazer parte dessa conversa. E não se esqueçam, já acompanhe aqui o QR Code no canto inferior, já acessa nossas mídias sociais, não deixa de seguir a gente no Instagram e também lá no YouTube você vai ter acesso a todos os episódios na íntegra, combinado? Não é isso, Carol? Tudo bem? É isso, tudo bem, pessoal? Boa noite. Quero apresentar, esse é o nosso queridíssimo professor, Amaury Clemente. Dá a palavra a ele. Quem é Amaury Clemente, professor? Bom, primeiro agradecer o convite de participar desse bate-papo aqui. Muito legal, ideia muito boa. Amaury Clemente, eu sou um jovem, ainda em crescimento, do interior do estado. Eu nasci e me criei numa cidade próxima daqui, em Satuba, né? Lá para os anos de 1965. E foi onde eu passei toda a minha vida, né? Minha juventude, até quando eu resolvi sair de casa, né? Para viver a minha vida, né? E isso aconteceu lá para os anos 90, quando então me casei, já formado, né? E até o momento vivo aqui em Maceió. Esse, de uma forma simples, simplória, na realidade, sou eu. Perfeito. Professor, resgata pra gente lá na história do senhor, da sua vida, o Amaury Clemente jovem, criança ou adolescente, naquele momento que teve aquela chama que acendeu e falou assim, não, vou ser médico, vou trilhar esse caminho, é isso que eu quero, é isso que eu decidi, e resolveu fazer a inscrição para o vestibular, foi aprovado. Como é que foi essa fase da vida do senhor? Foi uma coisa assim meio... Não teve algo assim, na realidade, que despertou logo do início, né? Os meus pais, né, a família do meu pai era militar e o papai criava gado em casa, no quintal de casa, né? Um quintal grande. E eu tomava conta desses animais, eu e meus outros dois irmãos mais novos. E meu pai, por ser militar, ele sempre queria algo mais pra gente, né? Nunca influenciou a gente em querer optar ou que escolhesse algo no caminho do militarismo. Mas o papai, toda vez que vinha para Maceió, via de trem, ele comprava e levava para mim uma revista chamada de Medicina e Saúde. E levava e eu achava interessante ver aquelas coisas lá, né? E tinha uma lá que eu gostava muito, que era uma que mostrava as cirurgias cardíacas, né? Cirurgia de reconstrução do septo interatrial, septo interventricular. Hoje eu tenho essas revistas guardadas lá em casa. E foi aí que realmente eu fui tomando curiosidade para conhecer um pouquinho mais aquilo, né? E aí eu fui estudando, né? O tempo foi passando e eu sempre olhando aquela revista, Até que em 1980, 81, 82, quando eu já estava, hoje ensino fundamental, antigamente chamado de científico, foi quando já no segundo para o terceiro ano, já ao final dessa fase de estudo, foi quando então eu decidi fazer medicina. Não tinha nada assim programado, mas aquela revista ela teve uma certa influência, na decisão. E aí foi quando eu decidi fazer vestibular para medicina. Primeiro vestibular eu não passei, também não estudei, essa aqui é a grande realidade. Ficava criando gado lá com meus pais e tal, e não tinha me interessado. Quando eu fiz então, já totalmente definido e queria fazer, já estava definido que ia fazer medicina, tanto que naquela época, quando você se inscrevia no vestibular, você tinha 3 opções. Primeira opção, segunda opção, terceira opção. Eu botei as 3 opções para medicina. E aí passei 6 meses da minha vida definitivamente assim, dedicado exclusivamente a estudo. Eu estudava 3 horários, todos os dias da semana, de domingo a domingo. Entrei num cursinho, né? A gente começou a fazer esse cursinho. E lá na minha cidade, em Satuba, juntamos eu e umas 4 colegas, né? Eu, a minha esposa, a Jaqueline, uma colega que hoje é bióloga, um outro colega que hoje está em São Paulo, e o outro que é advogado. E nós montamos um cursinho, cada um de nós dava uma aula. Como eu tinha mais aptidão, por exemplo, biologia,
matemática e física, então essas 3 disciplinas eu dava. O outro dava aula sobre geografia, história, enfim. E a gente montou e todas as noites a gente estudava. E foi aí que a coisa foi andando até que em 1983 eu fiz o vestibular então e fui aprovado para entrar no ano de 84. E aí então começou... Seguiu carreira. Aí começou a carreira realmente propriamente dita. Beleza, maravilha. E o senhor entrou em qual faculdade? Na Universidade Federal. Eu só Daqui, fiz para lá. de Alagoas. Porque tinha na época a Escola de Ciências Médicas, mas naquela época existia uma confusão, uma certa rixa entre o FAO. Mas eu queria mesmo a Universidade Federal. E foi realmente lá que a gente conseguiu passar nesse vestibular. E a formação do senhor depois da universidade? Foi direto para a residência médica? Quando eu concluí a faculdade, eu já estava definido qual era a especialidade que eu ia seguir, desde o primeiro ano. Naquela época, a gente tinha umas disciplinas que era fora de contexto da medicina, mas eram uma disciplina gerais, e tinha a disciplina de anatomia humana. E quando eu entrei na disciplina de anatomia humana, aí realmente eu me apaixonei por aquela situação, pelo corpo humano, e foi quando eu decidi, então, fazer cirurgia. Não sabia ainda qual era a área da cirurgia, mas eu ia fazer cirurgia. E com o passar do tempo, né, a gente foi entendendo um pouquinho mais, estudando um pouquinho mais, conhecendo um pouquinho mais. E os nossos professores da época tinham dois professores que eram cirurgiões gerais. O professor Luiz Carlos Buarque de Guzmão, né, que trabalha com a gente até hoje, tenho essa felicidade de trabalhar com ele lá no HGE. E o professor Luiz Ferreira de Souza, que fatidicamente foi assassinado em 2011. Mas acompanhando e vendo eles dois foi quando eu despertei, não, vou fazer cirurgia geral. E aí enveredei por esse caminho e foi quando eu decidi, então, depois que me formei, a fazer a prova de residência. Primeiro, eu me formei em 90, em 91 entrei na universidade, entrei na residência médica em cirurgia geral, sou da segunda turma de residência em cirurgia geral lá do hospital, na época, hospital universitário, né? Hoje é hospital Alberto Antunes, é isso. Então a gente fez a residência lá e concluí a residência em 91, 92. Perfeito. Então o senhor foi um dos pioneiros como médico residente do serviço do HU, que nós somos também oriundos Filhos desse do serviço. HU. Eu encerrei 2000, eu fui residente lá em 2016, 2017, de cirurgia geral. E você, quais foram os anos? 18 e 19. 18 e 19. E depois eu retornei para a sub de proctologia, também no hospital universitário. E encerrei em 2020, fiz 2019 2020. E uma turma antes do senhor, eu já tive a oportunidade de trabalhar com ele, foi o Birajara. O Bira. Birajara. Isso. E alguns ali também da periferia que ficavam ali naqueles anos, eu não sei se era contemporâneo do senhor, era um ano depois, que for o Radjalma Teixeira Radjalma e e Austrílio. Quando eu entrei na residência, estava tendo a primeira turma. A primeira turma foi o Birajara e a Deise Uchoa. Depois o Birajara saiu, a Deise teve que trancar por causa de uma gravidez, e quando eu entrei no R1, ela também já entrou, mas entrou com o R2. E tinha o irmão do Luiz Carlos, que não era residente, era estagiário lá, que era o Carlos Marcos, até fatidicamente faleceu por causa do Covid. E depois entrou o Austrílio e entrou o Radjalma. Então nós fizemos aí esse período, eu era já com o R2, eles entraram com o R1, e aí a gente continuou. Então eu sou da segunda turma, né? Me formei como segunda turma da residência lá do HU. E essa vivência da anatomia foi tão marcante que posteriormente o senhor seguiu ali na docência dessa disciplina. Como foi essa decisão também? Você entender que você é ser professor é uma coisa que é muito intrínseca sua, né? Então, você percebe quando você tem esse carisma, esse dom, esse jeito de ensinar. E quando eu entrei na universidade, passei no primeiro ano, aí eu fiz, porque lá a gente era um ano inteiro, né, do curso de anatomia, era a semana inteira, de 13 até às 17 horas, de segunda a sexta-feira. E quando eu terminei esse primeiro ano, no segundo eu já fiz prova para monitoria. E aí eu fui monitor de anatomia até o sexto ano. Naquela época, no sexto ano, você não podia fazer, mas eu continuei fazendo. E aí a gente foi descobrindo, né, que
tinha jeito para coisa, né? Gostava de lidar com estudante e cada vez que a gente lidava mais, a gente aprendia também. Já dava aula desde a época do cursinho, exatamente, né? Então a gente terminava, não era ensinando, né? Porque a gente não ensinava, mas a gente terminava discutindo as coisas da anatomia e aprendia também que a gente era forçado a estudar. E isso despertou realmente a vontade de seguir a carreira de docência. Tanto que quando eu me formei, em 90, eu entrei na universidade, entrei na residência médica e em 91 fiz a prova para professor de anatomia. E aí foi quando eu fui aprovado. Entrei em setembro de 91 e eu estava na residência médica. Foi uma luta terrível de ensinar e estar na residência médica. Então isso eu devo muito aos colegas professores que chegaram para mim e disseram, não, a gente vai segurar aqui as suas aulas, você vai terminar a sua residência, quando terminar, você volta para cá e aí você mantém. E aí a gente está na disciplina até hoje e realmente gosto muito de ensinar, gosto demais. É uma coisa que me deixa muito, me completa essa grande realidade. E o senhor comentou, né, que na sua época da faculdade, a gente fez a mesma faculdade, todo mundo aqui foi UFAL, era anatomia de segunda a sexta, de 1 a 5. Já na minha época, já eram uma tarde por semana, né, uma diferença muito grande. O senhor acha que isso influencia na formação dos acadêmicos, no interesse em ir para áreas cirúrgicas, essa mudança que teve ao longo dos anos? Na realidade, mudou muita coisa, né? Naquela época, a gente muda até pela questão do vestibular, né? Isso desde a formação que você tinha antes de entrar na universidade, que era uma formação muito completa. Eu tive a aula de biologia que eu me lembro até hoje. Até hoje eu me lembro dessas aulas que eu tinha de biologia, de história, de geografia. Eu consigo me lembrar, porque a formação que a gente tinha era muito grande, muito boa e era sólida, mesmo em escola pública. Eu fui de escola pública. Quando você entra, na época que eu entrei na universidade, para fazer o vestibular, a gente tinha prova de matemática, química, física, eram 40 questões de cada. E você estudava tudo. Mudou essa forma de entrada na universidade. Hoje entrar na universidade está infinitamente mais fácil do que na época que a gente entrou. Na nossa formação, a gente era forçado muito a estudar porque os professores cobravam muito. E não existia, entre aspas, um certo protecionismo ao estudante. Hoje o estudante recebe um protecionismo muito grande, em detrimento de uma série de fatores. E, em detrimento disso, também houve mudanças na grade curricular que vem fazendo com que, desde a formação, que está sendo muito difícil, falta muita coisa, quando ele chega na universidade, e as mudanças que teve na universidade faz com que realmente as pessoas percam um pouco do interesse e a vontade de estudar. É muito difícil você ver um grupo de estudantes que queiram e que se dedicam realmente para estudar. Isso também é intrínseco da pessoa, mas a universidade ela dá um estímulo para que você faça isso. Infelizmente isso não está acontecendo por essa mudança toda que vem acontecendo ao longo de todos esses anos, né? Aí é perspectiva de estudo, é perspectiva de profissão, é perspectiva de trabalho, de emprego, tudo isso vem fazendo com que as pessoas venham mudando um pouquinho o interesse. E isso realmente, essa mudança, que não foi só na anatomia, foi em muitas outras disciplinas, fez com que se perdesse um pouquinho dessa expectativa que a gente tinha de ter uma excelente formação e sair de lá com um embasamento teórico e prático suficiente para você enfrentar a vida depois que você se forma, né? Quando você sai da universidade. E a gente está tendo uma dificuldade muito grande com isso. É muito jovem, recém-formado, que não tem uma formação adequada, não tem uma qualificação adequada. E a população sofre com isso. A gente viu muito isso agora nesse período da pandemia. Muitas coisas aconteceram erradas por causa dessa formação que não foi tão bem estabelecida. Algumas períodos de graduação, não, da pessoa terminar o curso e ter que ser diplomado, às vezes 6 meses antes, porque não tinha. Então, 6 meses, você perder 6 meses no curso de medicina, é muito tempo, é muita atividade que você 6 perde. 6 meses do internato. 6 meses de internato, quando você perde muita quarto coisa. do internato. Exatamente. Então, você perde isso. Então, você termina sendo jogado no mercado sem ter esse embasamento concreto, seguro, de você tratar uma pessoa de forma adequada, com conhecimento, com segurança, embasado num estudo que você deveria ter na universidade, que isso não foi oferecido.
Apesar de que, eu sempre digo que quem faz o aluno é o aluno, não é a faculdade. Você pode estar onde você estiver, se você não for dedicado, se você não tiver uma disciplina, se você não for uma pessoa interessada, nada daquilo vai adiantar. Né? Então, essa influência também muda muito a formação da pessoa. Esse é o raciocínio que nos faz imaginar que, independente de onde a pessoa realiza a graduação, independente de onde a pessoa realiza uma especialidade, uma subespecialidade, o interesse vai ser o fator preponderante acima de todos os outros. Conversando com um colega mais experiente, certa vez, ele expressou uma metáfora, uma comparação que para mim fez muito sentido. Antigamente, a gente tinha a formação médica, a graduação em medicina, como um rio caudaloso, uma correnteza intensa. E os estudantes eram jogados lá em cima, no primeiro período, e saíam lá embaixo, no sexto período. O cara tinha que saber nadar, senão ele afogava. Ou então o rio chutava ele para fora. A correnteza levava. O cara tinha que estudar, tinha que passar, engolido, né? ou ele morria no caminho, enfim. Hoje é uma piscina. Se o cara quiser ficar parado, se ele não quiser nadar, se quiser ficar na boia flutuando, ele vai chegar lá no final e a gente vê que nosso país ele tem se organizado ou se desorganizado, depende do tipo de raciocínio que cada um tem, a entregar para a sociedade médicos com uma formação cada vez mais duvidosa. E isso é realmente preocupante. A gente vai ver em algum momento categorias distintas, né, de profissionais médicos, aqueles que a gente pode ir, aqueles que a gente não recomenda. O grande problema disso tudo é que a gente vai cair na mão dessas pessoas. Com certeza. Eu estava falando agora, antes de vir para cá, lá no curso introdutório da Liga de Trauma lá da Uncisal, falando para os alunos que vocês precisam se preparar um pouquinho mais, porque não só sou eu que posso precisar de vocês, é até um familiar de vocês que podem precisar. E é muito triste você atender uma pessoa que essa pessoa está precisando de você e você não ter conhecimento suficiente para ajudar aquela pessoa na hora que ela mais precisa. Então, a formação realmente está assustando demais a gente, porque a qualidade dos alunos, a qualidade dos recém-formados que estão caindo no mercado, com dificuldade de fazer prova de residência, com dificuldade de ter acesso a esses quadros, a esses processos de especialização, está jogando muita pessoa no mercado sem menor condição. Sem o mínimo. Tem muita dificuldade de fazer raciocínio clínico também, pois né? Para trabalhar, por exemplo, para quem opta no ir direto para a residência. Quem entra na faculdade hoje, alunos que entram na faculdade, não tem capacidade de raciocínio. É uma coisa impressionante. E lá na anatomia, lá na Uncisal, a gente, quando termina os módulos, a gente joga caso clínico lá para os alunos resolverem e a gente vê realmente a dificuldade que eles têm de manter um raciocínio, de ter uma conexão, uma coisa que tem começo, meio e fim. É muito difícil. E não é culpa deles, isso não é culpa deles, é culpa de tudo isso que vem acontecendo ao longo desses anos, entendeu? Então a gente tenta na universidade ganhar um tempo que foi perdido atrás, mostrando para eles o que é que eles têm que fazer, aprender a ter raciocínio clínico, a saber entender o raciocínio clínico, que ele precisa ler mais, que ele precisa aprender mais, que ele precisa se dedicar mais. A gente chama de precisa perder um tempo, na realidade não é perder tempo, é ganhar um tempo, porque você perde um tempo aqui, mas vai ganhar lá na frente. Então no final de tudo você termina ganhando isso tudo. Então essas dificuldades é que realmente está fazendo que a formação médica hoje, e não é só a formação médica não, mas de muitas outras profissões, estejam sofrendo aí coisas absurdas, né? E às vezes a gente quer ter um diálogo numa aula de 20 minutos, 30 minutos, para tentar corrigir defeitos que foram construídos em anos. Como é que a gente vai fazer isso? Eu falo isso porque eu sou docente também em uma instituição de ensino superior, sou professor do SESMAC. E a gente tem esse embate com o aluno e fala assim, poxa, eu tenho aqui esse intervalo de tempo curto para tentar corrigir algo que levou anos para ser desarrumado. Eu não tenho condições. O que eu faço é uma provocação. Eu provoco e o insight tem que ser individual de cada aluno. Nós, como professores, nós temos um trunfo e um poder muito grande na nossa mão, que a gente tem a capacidade de estimular esses meninos a fazerem isso. Né? A gente precisa, é uma coisa que eu aprendi ao longo desses anos. Eu acho que o seu comportamento, a sua capacidade ética, a sua capacidade moral, a sua capacidade profissional serve de espelhos para os outros. Não é que você vai ser o melhor, não, mas se você faz as coisas certas, você mantém a sua conduta correta, você age de forma ética,
Então isso estimula as pessoas. E a gente com isso na mão tem a capacidade de estimular os alunos a fazerem algo semelhante. E a gente até serve de espelhos para isso. Quando eu estou falando a gente, estou falando todos os professores. Nós somos espelhos para esses alunos. Então, a gente precisa aproveitar um pouquinho mais disso. De pegar esse trunfo que a gente tem na mão para estimular esses alunos, mesmo diante de todas essas dificuldades. E a gente precisa usar criatividade. Também mesmo diante desse caos que está acontecendo no mundo inteiro, e o Brasil não foge disso, mas ainda temos essa possibilidade, né, de ajudá-los a dar um desfecho diferente do que simplesmente você seguir a favor da maré e deixar que as coisas vão acontecendo, mesmo sabendo do desastre que pode acontecer lá na frente. Então a gente tem esse poder, a gente precisa aproveitar isso. Eu acho que um modo de estimular também é um pouquinho fora da faculdade, né? Os cursos extras, igual tem o ACLS, tem o ATLS que o senhor dá aula, né? Que o ATLS pode ser para médico formado, pode ser para estudante, né? Do internato. E tem o DSTC que o senhor também ensina, que já é para o residente. Como é que surgiu esse interesse de dar esses cursos fora da universidade, né? Que o senhor já dá aula fora da universidade. Como é que surgiu esse... Porque na realidade assim, a gente precisa estar se atualizando, né? O médico ele é um estudante por excelência durante todo o período enquanto ele estiver na prática médica, e às vezes depois que terminar você ainda precisa continuar estudando porque você passa a ser referência. Esse aqui é o grande diferencial. E nessas atualizações que a gente faz, vai surgindo esses cursos que a gente vai vendo que isso agrega conhecimento para a gente e melhora a nossa prática, a nossa arte, né, a nossa capacidade de atender melhor cada pessoa que chega na mão da gente. E foi isso que despertou em mim, necessariamente. E eu acredito que as outras pessoas também. É a busca do conhecimento, é melhorar a sua capacidade de conhecimento, é você tentar oferecer para a pessoa que te procura o melhor que você pode fazer para ela, né? Até porque quem trabalha na emergência, a gente não escolhe o paciente chegou naquele dia e ali ele está com a gente. E a gente estava naquele dia ali, a gente tem que fazer o melhor para o paciente. E isso foi que realmente me estimulou. O fato de ser instrutor é que, em decorrência dos cursos, em decorrência do desenvolvimento do curso, de como você executou, da sua prova que você fez, ou seja, você entrou dentro dos critérios para ser um instrutor daquele curso que você está, isso terminou caindo na mão da gente, assim, eu digo caindo na mão da gente, que nós fomos indicados para isso, e aí a gente aceitou o desafio e hoje a gente vive dando esses cursos de ATLS, de PHTLS, DSTC, agora o ETC, que é um curso para gerenciamento de paciente traumatizado. Nós temos alguns cursos realizados aqui no Brasil, mas esse curso foi realizado lá na Europa. E eu tenho a grata satisfação de ser também instrutor desse curso, ainda até agora em outubro para Montes Claros participar de um curso desse ETC. Então isso agrega para a gente uma melhora no nosso nível de conhecimento, na nossa prática médica, e ajuda as pessoas que precisam da gente. Então foi isso que realmente estimulou. E se isso foi bom para mim, quer dizer, se isso está dando resultado para os meus doentes, a gente precisa treinar pessoas para que isso realmente faça com que mais pessoas se preparem melhor, tenham um nível de conhecimento melhor para oferecer o melhor que a gente tem para o nosso cliente. Então isso aqui me estimulou e ainda me estimula a participar desses cursos, de fazer esses cursos, de fazer aqui, de organizar cursos. Então isso realmente para mim é extremamente importante. A gente tem muito seguidor que é aluno ainda, que ainda está na faculdade. O senhor quer explicar um pouquinho sobre o que é cada curso desses, para eles entenderem? Posso. Então, o que são esses cursos? Na realidade, são cursos de imersão, né? Esses que a gente está falando aqui são cursos voltados ao paciente traumatizado. Existem outros para outros tipos, né? Tem um ACLS para o doente com doença cardiovascular, tem um PAUS para os pacientes pediátricos, tem para obstetrícia, enfim, tem esses cursos que são voltados específicos para isso. Esses 4 que nós falamos aqui são cursos específicos para paciente vítima de trauma. Então tem um PHTLS, que é o atendimento pré-hospitalar, tem um ATLS, que é o atendimento para você fazer um atendimento de um doente vítima de trauma em lugares com poucos recursos. Isso tanto pode ser o médico como pode ser o enfermeiro que podem fazer esse curso, é um curso do Colégio Americano de Cirurgiões. Tanto o ATLS como o PHTLS são do Colégio Americano de Cirurgiões, tem a chancela do Colégio Americano de Cirurgiões, lá do Comitê de Trauma, e esses são voltados para atendimento de paciente vítima de trauma.
um no pré-hospitalar e o outro no intra-hospitalar. Só que quando esses doentes chegam no hospital, grande parte deles são doentes cirúrgicos. E são doentes de trauma, são doentes cirúrgicos, você tem manobras que você precisa aprender a fazer para poder prestar um bom atendimento no paciente. E aí vem um outro curso que é o DSTC, que é um tratamento cirúrgico definitivo no paciente traumatizado, que é um curso também da Europa, apesar de existir outro nos Estados Unidos, que é o ATO, e esse serve para você fazer isso dentro do centro cirúrgico, tanto que esse curso é só para cirurgiões. Então você prepara o cirurgião para fazer manobras avançadas, passa um dia e meio discutindo o caso clínico, vendo as aulas, né? E depois um dia você vai lá para fazer isso lá num porquinho, anestesiado, seguindo todos os critérios de ética, de prática de pesquisa animal, né? Para fazer esse curso tem que ter a liberação do Comitê de Ética em Pesquisa Animal, se não tiver o curso não existe, e tem todo um critério para que isso aconteça. Então você faz o curso, prepara o cirurgião para que ele esteja habilitado a fazer aquelas manobras naquele doente que chega com aquela condição. E o ETC é um curso para gerenciamento de atendimento. Então é um curso que você se prepara para fazer o que se chama de práticas não técnicas, ou no technical skills, como eles chamam lá. Ou seja, você aprende a fazer o gerenciamento de atendimento. Você treina comunicação, você treina feedback, você treina distribuição de tarefa, enfim. É um curso que prepara você para gerenciar uma equipe na hora que você vai atender um trauma, seguindo o protocolo da TLS. Esse curso é para cirurgião, é para anestesista, é para emergencista também, que são os cursos mais voltados para as pessoas, e para o médico que tem interesse e que trabalha em uma linha de frente para atendimento de doente traumatizado. Então esses cursos são voltados para o doente traumatizado. É um curso específico para atender o doente vítima de trauma. E professor, transcendendo da esfera da gente, da área médica, um paciente, uma pessoa leiga, que eventualmente se depara com uma situação de trauma, uma colisão automobilística, qualquer situação, qual é a participação que esse indivíduo pode ter ali naquela prestação de socorro? É recomendado algum cuidado específico ou não fazer nada, simplesmente acionar o serviço de emergência, um corpo de bombeiro, alguma coisa nesse sentido? Bom, atendimento do doente vítima de trauma é um atendimento especializado, né? Você tem que ter técnica e tem conhecimento para você prestar um bom atendimento. Se você participa, você assiste, ou você está presente em um evento traumático, então o ideal é que você não faça nada. Você ligue para o SAMU, ligue para o atendimento pré-hospitalar, para que eles prestem o atendimento adequado. Primeiro que você tem que ter técnica para abordar um paciente. Segundo, você tem que ter técnica para fazer as manobras, por exemplo, abrir uma via aérea. Você tem que ter técnica para aprender a parar um sangramento. Você tem que saber que se o ambiente que você está atendendo aquela vítima é um ambiente seguro, para você não entrar num ambiente que não está seguro, ou temporariamente seguro, e você se tornar uma outra vítima, como já aconteceu em algumas circunstâncias. Então o ideal é que, se você tiver de fazer a coisa, por exemplo, numa via pública, tentar desviar o trânsito de alguma maneira para proteger aquela pessoa e ligar para a equipe de atendimento pré-hospitalar para que esses possam prestar o atendimento. Isso para o leigo. Para o indivíduo que tem algum conhecimento, ele pode preparar o ambiente para a equipe do pré-hospitalar chegar. Se ele souber fazer manobra de abertura de via aérea, ele pode fazer isso. Ele pode fazer um tamponamento no paciente que está sangrando, pode fazer um garroteamento, ele pode fazer isso. Já é de grande ajuda, mas se for uma pessoa da área de saúde, que tenha conhecimento e que saiba lidar com esse tipo de paciente. Para o leigo, eu não recomendo absolutamente fazer nada, senão ele pode tornar um paciente com uma lesão que naquele momento não é grave, tornar uma lesão grave por uma manobra mal feita. Então, o preferível é você ligar para o 192 e esperar que a equipe do pré-hospitalar chegue. Professor, e nesses 30 anos aí de cirurgia, de atendimento de trauma, teve algum caso mais emocionante ou mais curioso, mais engraçado que o senhor se recorde? Na realidade são 31 anos, são 33 anos de formado, 31 anos que atendo paciente vítima de trauma. Se contar com mais o tempo que eu passei acompanhando um colega cirurgião, são mais 3 anos e meio, então são quase 36 anos atendendo vítima de trauma. Tiveram casos bizarros, casos que a gente lembra porque o caso aconteceu, mas tem casos que ficaram muito marcados na minha vida. Eu lembro
basicamente 2 casos. Um que para mim foi o mais terrível que eu vi na minha vida, lá na antiga UE, um paciente psiquiátrico que foi operado de um trauma. Eu não lembro agora se ele tentou suicídio, furou a barriga, eu sei que ele foi operado e ele pulou do 2º andar, caiu em cima do carro e quando ele caiu, eviscerou. Isso foi numa saída de um plantão de uma terça para quarta. E aí pegaram esse paciente pelas mãos, pelos pés, subiram a rampa ali da antiga unidade de emergência e levaram esse paciente para a emergência. E assim que chegou na sala de emergência, foi para o centro cirúrgico. E esse rapaz entrou em surto dentro da sala de cirurgia. Então ele saiu da maca, deitou no chão, a barriga toda aberta e eviscerado, e ele começou a rasgar o próprio intestino. Ele pegava o colo e rasgava assim, então estava eu e entrou um colega clínico lá. E a gente tentou segurar ele pelas mãos, ele não conseguiu segurar pelas mãos desse rapaz. Força, força, força. Até que depois chegou o colega cirurgião, está na mesa, fizeram anestesia, e eu realmente não sei qual foi o desfecho final desse feito. Mas foi uma das cenas mais terríveis que eu vi na minha vida em medicina. Foi essa. Ainda hoje, quando eu fecho os olhos assim, eu vi aquele cara girando e puxando aquelas alças dele ali. Foi um negócio assim, parecia uma coisa macabra, né? Mas foi uma coisa que ficou marcada. E outra foi um paciente jovem que chegou baleado no pronto-socorro e ele chegou, eu acho que ele tinha 16, 17 anos de idade mais ou menos, e aí o pai dele também entrou para lá. E quando eu vi, o cara estava chocado, era um tiro no abdômen, chocado grave, classe 4, choque, e aí eu mandei para o centro cirúrgico. E lá a entrada do centro cirúrgico é uma de hoje a entrada um pouquinho assim, onde era o antigo raio-x, lá no 1º andar. Era o vestiário do centro cirúrgico. Então, quando o doente entrou pela porta, eu entrei pelo outro lado para me preparar e o pai dele me seguiu. E aí, quando eu entrei para trocar de roupa, o pai dele me segurou pelo braço assim e disse: pelo amor de Deus, salve meu filho. Aí, realmente, é quando cai a ficha para ver a responsabilidade que a gente tem na hora que a gente vai atender esses doentes. Então, você vai operar um doente dele, primeiro com a responsabilidade de cirurgião que você tem, segundo com a responsabilidade de ter uma vida, um jovem na sua mão, e terceiro, da família que está cobrando, porque aquele jovem, você entendeu? Enfim, o jovem terminou morrendo e aí não deu certo. Então isso fica marcado na cabeça da gente, né? E são esses 2 casos, dentre outros muitos que eu vi, mas esses 2 foi que hoje foi o que mais me marcou na vida, entendeu? Um pela cobrança e o outro por essa forma macabra de ver aquela coisa lá. Parecia que eu estava no filme do Jack Estripador, mas foi terrível, terrível. E essas vivências de tantas e tantas horas, dias, meses e anos no hospital de urgência, me faz lembrar desse recente caso que a colega médica foi agredida por um pai e uma filha que aguardavam ali atendimento. Essa médica estava prestando atendimento para um paciente extremamente grave e aqueles 2 se cansaram de aguardar e foram atrás, ameaçaram, chegaram a agredir fisicamente essa colega. E estão presos, respondendo por homicídio doloso, porque uma pessoa morreu enquanto essa médica estava sendo agredida, estava se protegendo ali daquela situação. Nessa trajetória do senhor, já se deparou com uma situação semelhante? O senhor observa com relação ao paciente, essa relação médico-paciente está se deteriorando? Qual a reflexão do senhor sobre isso? O grande problema hoje é que nós perdemos a nossa capacidade de conversar com o doente. Nós perdemos. Hoje, se você pegar um aluno, por exemplo, está para examinar um abdômen, ele não sabe palpar o abdômen do paciente. Não sabe. Se ele não sabe palpar um abdômen do paciente, como é que ele vai poder passar, por exemplo, 15, 20, 30 minutos sentado conversando com o paciente? Não sabe nem o que perguntar, pela formação. E quando você se forma, isso vai acompanhando você. Então isso termina atingindo os doentes que chegam nas suas mãos. E hoje, com essa velocidade que a gente tem, com 2, 3, 4 empregos que a gente tem, que você tem que correr saindo de um para outro, tem que ir para o consultório, chega no consultório, já tem que sair daquele consultório naquela hora, porque você já tem um procedimento para fazer, eu tenho outro hospital, eu tenho um plantão para ir. E isso corta da gente a capacidade de conversar um pouquinho mais com o paciente. Né? Perder essa relação realmente, essa intimidade que o médico tem que ter com o paciente. Eu digo intimidade num bom sentido. Tá? Uma intimidade de você conhecer a história do doente e você, dentro dessa história, fazer o seu diagnóstico e você dar o seu tratamento.
Se a gente faz isso num ambiente controlado, que é o seu consultório, num ambiente de urgência e emergência é pior ainda, porque o doente chega para você, você tem pouco tempo para contar uma história, você tem pouco tempo para examinar o seu doente, você tem que resolver aquilo rápido, porque às vezes a própria doença precisa disso. E a família não quer saber. Não quer saber. O doente chega, uma criança, por exemplo, com uma lesão na perna, cortado lá, e mesmo que não esteja sangrando, mas a família está desesperada porque a criança cortou. Enquanto que o médico está fazendo um atendimento de um doente grave, ele não quer saber se o doente está grave ou não, ele quer saber se está o filho dele. Isso vale para todos. Então, a vulnerabilidade que a gente vive hoje, trabalhando no serviço de urgência e emergência, principalmente em periferia, ou cidades de interior, onde você não tem uma guarda que dê garantia de segurança para as equipes que trabalham, que você tem a guarda de proteção patrimonial, mas você não tem a guarda de garantia da pessoa. Então nós nos tornamos vulneráveis a isso. E aí acontece o que aconteceu com essa jovem, ou pode acontecer com outros colegas que foram agredidos com um projeto de arma de fogo dentro de um hospital. É um político que entra dentro do hospital, vai tirar o médico da cama, porque naquele momento não tem atendimento, o cara foi lá descansar, o político chega, tira ele da cama, chama um cara de vagabundo, de preguiçoso, isso, aquilo, outro. E a gente vive nessa vulnerabilidade. Né? É muito ruim isso para a gente. Né? É muito ruim isso para a gente porque as pessoas estão tendo medo de trabalhar. Tanto que se você perguntar para o estudante, qual é a profissão que você quer fazer? Qual é a especialidade? Ele diz, eu quero uma especialidade que me dê qualidade de vida. Eu não quero tirar plantão. Eu digo pela minha filha. Minha filha está se formando daqui a 6 meses, daqui a um ano, né? Forma em julho do ano que vem. Pai, eu não quero fazer cirurgia. Eu gosto muito de cirurgia, mas não quero fazer cirurgia porque eu não quero ter a vida que você tem. Então, eu quero ter qualidade de vida. Né? Então, isso passa pela cabeça de todas as pessoas que estão se formando. E quando acontece uma coisa dessa, você vai trabalhar com medo. E as pessoas não querem trabalhar num ambiente com medo. Então, isso repercute de forma muito negativa na formação médica, na formação. Isso não vale só para o médico, vale para o enfermeiro, para o técnico de enfermagem, para o fisioterapeuta, para todos que estão nessa linha de frente. Então, nós estamos muito vulneráveis a isso, muito vulneráveis. E, infelizmente, a gente não consegue receber uma proteção adequada. A justiça ela é falha, a justiça ela é lenta, a justiça, às vezes, não consegue dar a resposta de justiça que a gente espera dentro de uma coisa óbvia que acontece. Então, a gente fica muito preocupado com isso. Então, mesmo nesses anos todos, mesmo trabalhando dentro de um hospital, nós ficamos muito vulneráveis. Pior ainda quem trabalha na rua. Atendimento pré-hospitalar, SAMU, bombeiro, antigamente Polícia Rodoviária Federal, que também fazia esse atendimento, mas ele tem a vantagem de trabalhar armado. O médico não. O técnico de enfermagem não. O enfermeiro não. Então, quantas e quantas lá. Agora aconteceu recentemente Teresina, né, uma equipe do SAMU, foram agredidos com um projeto de arma de fogo. Inclusive, esses que sofreram lá, fizeram um curso de pegar telas com a gente lá em Teresina. Então, foram agredidos com um projeto de arma de fogo, tentativa de homicídio. Então, essa é a situação que a gente vive. É assustador, mas não é motivo para a gente desistir. A gente tem que brigar por segurança. Brigar por segurança e brigar para que a justiça seja feita em um eventual acontecimento como esse. Que seja feita a justiça, que a pessoa pague conforme o crime que cometeu, né? De uma forma exemplar. É o que a gente espera. Né? Acho que falta um pouquinho de conscientização, né? Que o médico que está ali, ele é um profissional que está trabalhando e ele é um humano, né? Igual o atendente de loja que está ali trabalhando, ele precisar parar para ir ao banheiro, ele vai ter que parar para ir ao banheiro. Já aconteceu comigo, por exemplo, de eu estar num plantão assim que eu me formei. Eu estar num plantão que eu estava sozinha, era para estar em dupla, o outro colega não foi. Estava sozinha, o hospital lotado, com enfermaria, tudo, ficou tudo na minha responsabilidade. E eu parei para almoçar às 4h30 da tarde. Foi a primeira refeição que eu fui fazer. Tinha comido pouco antes de chegar no hospital. A primeira refeição que eu fui fazer 4h30 da tarde. Como tinha uma fila de espera, o pessoal começou a quebrar a recepção. Porque a médica parou de atender. Só que eu já estava passando mal. Aí se eu passo mal, aí eu não atendo mais ninguém. E o pessoal não raciocina isso, né? Que nós somos humanos, a gente toma água, a gente vai ao banheiro, a gente tem que comer, tem que descansar um pouco. Mas ninguém, a maioria dos locais, o pessoal não quer saber. O problema é que assim, a gente vive num ambiente de tanta impunidade que as pessoas se acham na liberdade de fazer o que quer. Faz o que quer. E nós que estamos nessa linha de frente,
A gente sofre muito com isso. Não tem Sofre consequência demais. nenhuma, né? E as pessoas não pensam. Hoje o senhor Simplesmente faz... assim, é agir com intempestividade, né? Ele E tem de razão, acordo com a né? sua capacidade, com o seu temperamento, chega lá, exige as coisas de uma forma totalmente errada. No final das contas, quem está lá na frente, trabalhando, suando, passando da hora de comer, às vezes com sono, porque veio de um outro plantão, já está ali emendando 24 horas de plantão. E as pessoas não entendem isso. Tá, entende? Está lá, tem que trabalhar. Ah, você tem que trabalhar, eu lhe pago para isso. E aí termina acontecendo coisa dessa natureza, né? Infelizmente. Hoje o senhor faria alguma coisa diferente na formação, no seu tempo de carreira de pronto-socorro? Ou faria tudo exatamente igual? Eu não posso dizer que faria diferente, sabe, Carol? Porque eu acho que se eu cheguei até aqui e hoje eu estou nessa posição que eu estou, né? É porque estava já definido, né? Já estava definido isso. E o que eu tinha de passar, eu passei, né? Até chegar aqui. Se eu faria alguma coisa diferente, eu não sei. Eu acho que talvez se eu fizesse algo diferente, mudasse todo o desfecho final do que eu tenho hoje, que talvez foi o que eu sou muito católico, acredito muito, o que Deus traçou na minha vida para chegar até aqui. Então eu não sei se eu faria algo diferente, não. Eu acho que não. Eu acho que eu seguiria o que ele mandou. O que ele arquitetou naquela hora ali, seu caminho é esse, aí vai seguindo. Porque a gente tenta fazer as coisas de tal maneira que a gente quer antecipar as coisas, né? Normalmente é isso que acontece. Não, eu vou antecipar. Uma coisa que eu tenho que acontecer lá na frente, eu quero antecipar daqui para 2 anos. Mas as coisas às vezes estão tão definidas, faz aqueles 2 anos. Porque se você fizer aí, vai dar certo. Né? É como um amigo meu que sempre diz assim, se a coisa dá certo, a coisa está certa, vai dar certo. A coisa está errada, vai dar errado. Então eu acho que eu não faria não. Eu não faria não. Eu acho que... Se eu fizesse diferente hoje, eu talvez não tivesse hoje... Não fosse um cirurgião. Se eu fizesse algo diferente, talvez eu não tivesse hoje a família que eu tenho. Se eu fizesse algo diferente, talvez eu não fosse professor. Entendeu? Eu só para exemplificar, quando eu estudava lá em Satuba, lá tem escola agrotécnica, que era para trabalhar no campo, ser um técnico agropecuário. Técnico agropecuário. Eu passei a minha vida toda criando gado que meu pai tinha lá e eu era quem tomava conta. Então eu fiz a prova lá, para estudar lá. E eu não passei. Aí teve um colega lá em Satuba que conseguiu a minha inscrição no CEPA, lá na Escola Moreira e Silva. E aí eu fui estudar lá, uma escola pública, aí fui fazer meu fundamental. Uns 3 semanas depois que eu tinha feito a matrícula, um rapaz lá, que era muito amigo do meu pai lá da escola, foi dizer, Amaury, eu consegui a vaga para você, você vai estudar aqui na escola. Eu não vou não. Quero mais não. Quero só de birra, mas uma birra boa. Não vou não, não passei, não vou. Às vezes te salvou, se eu né? fosse, podia até que tivesse melhor, mas o que foi traçado para mim foi esse caminho aqui. Então é o que a gente segue, né? Então eu acho que eu não faria algo diferente, não. Talvez se eu mudasse um pouquinho algumas coisas de erro de comportamento, de coisas que eu fiz de errado, mas não em relação à minha profissão, mas algumas coisas que eu reconheço que fiz errado, e erro pesado, que talvez eu fizesse para tentar consertar isso ou não fazer isso. Mas às vezes até isso acontece para o engrandecimento da gente, né? A gente às vezes erra para que a gente possa aprender que aquilo é errado, eu não posso fazer aquilo de novo, eu tenho que consertar e fazer melhor e dar exemplo aos outros que não façam, né? Então eu acho que eu não faria algo diferente, não. Eu assisti um vídeo recentemente e como os eventos vão se ligando de uma forma que a gente não entende, mas no final tudo faz sentido. Certo jogo de futebol, o Cristiano Ronaldo marcou um gol, o gol foi anulado indevidamente e ele foi expulso. Desculpa, ele ficou revoltado. E nesse que ele ficou revoltado, ele tirou a braçadeira de capitão, jogou no gramado e saiu, não foi expulso. Ele saiu do jogo, ficou revoltado. E um torcedor conseguiu entrar lá, pegou a braçadeira de capitão, leiloou por $75 mil e esse valor ele fez uma doação para uma criança de 6 meses que precisava de uma cirurgia cardíaca, salvo engano, e essa criança viveu. Então, algo que pareceu péssimo num determinado momento se transformou na cura de uma vida. Então, são eventos que a gente muitas vezes passa, acha ruim naquela situação, mas lá na frente ele tem um significado, faz sentido. Tudo na vida da gente tem sentido. Tudo. O arquiteto do universo
que é o criador de tudo, e ele sabe de tudo. Então, tudo que acontece na vida da gente tem um porquê e tem um para quê. Né? Então, se a gente for pensar e ver direitinho que as coisas vão acontecendo, mas elas vão acontecendo de tal maneira que no final elas vão se encaixando peça por peça e no final a coisa dá certo, né? No final a coisa dá certo. É só a gente acreditar e ir em frente. Então, a gente fazendo isso, tudo dá certo. Professor, já para começar o final da nossa conversa, queria fazer uma pergunta para o senhor. Quem é o professor Amaury? Quem é o Amaury fora da medicina, fora da sala de aula, fora do hospital? O que o senhor tem assim de hobby, de atividade? Então, eu sou... Na sala de aula eu sou meio... Não é carrasco, mas eu tenho um grau de seriedade lá dentro, porque isso eu aprendi com o meu professor meu professor, no coordenador da nossa pós-graduação. Ele só é aluno independente da idade. Então, quando a gente está fora da sala de aula, a gente fazendo pós-graduação, mestrado, os caras com 50, 60 anos de idade jogando aviãozinho na sala de aula. Isso deu um esporro na gente. Então, a gente aprendeu dentro da sala de aula você ter um comportamento. Na minha profissão quanto médico, eu tenho meu comportamento. Mas quando eu saio dali, eu tento viver o que realmente eu sou de uma forma um pouco diferenciada, né? Sem a carga da responsabilidade de estar com o doente na sua frente, você precisa tomar, e sem a carga de você estar sendo com o seu estudante ali, servindo de exemplo para ele na sua postura, na sua ética. Então, o que é que eu faço? Eu tento primeiro tentar tirar todo o meu estresse que eu levo do meu trabalho. Na minha casa, eu não levo trabalho para minha casa. Não levo. Então, na minha casa, eu vou para curtir a minha casa, a minha família, o meu ambiente. Eu gosto daquele pedaço. Então, aquilo ali é meu. Então, ali eu não tenho trabalho. Ali é meu, é o meu lugar onde eu chego lá, eu deito na cama, eu pego meu controle de televisão, é onde eu sento com a minha mulher, eu sento com meus filhos estão até me esperando de casa, estão esperando para a gente ficar. Toda quarta-feira a gente faz isso, né? Tenta se reunir e bater. Eu gosto de fazer isso. O que é que me desestressa? Viver a minha infância. Então, eu fui criando gado, eu gosto disso. Eu gosto de ambiente de mato, gosto de estar cuidando de gado, eu gosto dessas coisas. Gosto de andar de cavalo. Pô, andar de cavalo para mim é fantástico. Eu amo andar de cavalo. Tem uns cavalinhos que de vez em quando a gente faz umas cavalgadas. Gosto um pouquinho de aventura, gosto de mergulhar. Mas, infelizmente, a escola de mergulho que a gente frequentava fechou aqui, né? Mas eu mergulhava, fiz o curso de mergulho, mergulhava até 30 metros de profundidade. Gostava disso, gosto ainda, mas infelizmente não consigo fazer por isso. Mas hoje, para tirar o meu estresse é isso. É viver junto da minha família, que me dá uma tranquilidade muito grande. Estar junto dos meus filhos, da minha netinha, que surgiu agora, fazendo um ano daqui a 2 meses. Do meu pedacinho de terra que eu tenho lá no interior, que gosto de ver meus animais, mesmo diante de todo o trabalho que dá, mas é bom, é gostoso a gente ver. E cinema, viajar, passear, dar curso. Às vezes vai dar curso fora, eu sempre vou com a minha esposa, porque aí, quando estou trabalhando, ela está passeando, depois no final a gente se reúne e vai andar juntos ali. Então, as coisas que eu gosto de fazer hoje e que realmente tiram um pouquinho desse estresse da vida profissional que a gente tem. Professor, fora o trauma, o atendimento do trauma que o senhor faz, o senhor também atua como cirurgião geral, opera cirurgia eletiva, tudo isso. Hoje, o paciente que quiser te encontrar, te procura onde? Hoje eu tenho um consultório que funciona lá no sanatório, lá no nosso sanatório, né? Porque a gente tem aquele centro médico lá que foi desativado por causa do problema com o Braskem. Eu atendo hoje no sanatório e em breve esperando aqui um consultório de um colega nosso que a gente vai dividir juntos ali pertinho da Casa Vieira, vai abrir e a gente vai para lá. Mas hoje eu faço consultório lá no sanatório, meu consultório particular lá. Professor, queremos agradecer seu tempo, sua disponibilidade, ao mesmo tempo tendo uma carreira cheia de vivências, experiências, está sempre disposto a compartilhar e enriquecer aqueles que estão galgando aí esses mesmos caminhos. O senhor está sempre a essa disposição e a gente reconhece e agradece isso. Como eu falei para outros convidados, inclusive para o professor Fernando Maia, quando a gente convida alguém é porque, de certa forma, o trabalho daquela pessoa ela impacta a gente. E quando a gente aceita esse convite da gente, a gente também se sente honrado. Obrigado pela visita, professor. Eu que agradeço, sinto extremamente honrado pelo convite, diante de tantos colegas que tem por aí, realmente com uma condição melhor do que eu. E vocês chamaram para bater esse papo aqui, e foi assim, extremamente prazeroso, né? Porque a gente fala um pouquinho da nossa vida, mas também expõe os pensamentos que a gente tem. E agradecer o convite, fico muito feliz com isso e estou muito agradecido. Valeu, professor. Professor, a gente faz um brinde tradicional aqui. Opa! Para concluir. Para finalizar. Obrigado pela presença, pessoal. Até o próximo episódio. Um abraço. Tchau.
Valeu, professor. Obrigado de verdade. Eu que agradeço, pela cara. disponibilidade. Obrigado aí por esse momento aí